Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Augusto Magalhães e hoje o nosso tema é União Ibérica e ocupação holandesa no Brasil. Bem, vamos começar então entendendo o que foi a União Ibérica. Ela é importantíssima para a gente entender a ocupação holandesa no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, que foi onde aconteceu, né? Mais precisamente no Nordeste brasileiro. Bem, o que foi a União Ibérica, então? Entre os anos de 1580 e 1640, Portugal e Espanha formaram um único reino. Vocês sabiam disso? Não, pois foi o que aconteceu. Essa junção de Portugal e Espanha é o que a gente vai chamar de União Ibérica. Lembrando que os dois países estão ali na Europa, numa região conhecida como Península Ibérica, né? Então daí a união dos dois países a gente vai chamar de União Ibérica, tá bom? Isso aconteceu então entre os anos de 1580 e 1640. Vamos entender então como isso aconteceu, né? Como é que Portugal e Espanha, que muitas vezes foram rivais, né? Nas grandes navegações, né? Participaram de guerras ali na Península Ibérica, sendo adversários, né? Como é que eles chegaram a essa união? Bem, olha só, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar herdeiros. Sem deixar herdeiros, não, né? O único herdeiro que ele tinha, o mais próximo, era justamente o Felipe II, que era o rei da Espanha. Felipe II era neto de Dom Sebastião, então era o herdeiro mais próximo que ele tinha, né? Ele não tinha mais ali um filho, né? Uma filha. Então o herdeiro mais próximo era o rei da Espanha, tá? Felipe II, neto de Dom Sebastião. E o Felipe II, óbvio, né? Reivindica o trono português. Com isso, obviamente depois de muitas resistências, né, outros possíveis herdeiros apareceram, né, reivindicando o trono português, mas Felipe II tinha um exército na mão, né, o exército espanhol, e se impôs e acabou então herdando, né, o trono, assumindo o trono português e unificou os dois reinos. Então a partir de agora nós temos Portugal e Espanha num único reino. Isso é a União Ibérica. Entendeu como foi que aconteceu a famosa União Ibérica? Então foi isso, tá? Então, essa união, né, que tornou a Espanha uma potência maior ainda do que ela já era, obviamente provocou reações nos países vizinhos, né? Então, os países europeus, né, os países vizinhos ali vão reagir energicamente à União Ibérica sob o comando de Felipe II, rei agora de Portugal e Espanha. Olha, os ingleses passaram a atacar navios espanhóis na costa brasileira. A gente tem que entender, é fundamental inclusive isso, que sendo Espanha e Portugal agora um único reino, o Brasil, que era colônia portuguesa, passa então a ser agora uma colônia espanhola, não é isso? Já que Portugal está sob o comando do rei espanhol Felipe II. Então o Brasil passa a ser território espanhol. E é isso que explica aqui, né, o fato dos ingleses passarem a atacar navios espanhóis na costa brasileira, tá? A França também nesse momento vai ocupar o Maranhão, né? São Luís, inclusive, é fundada por franceses. Então a França ocupa o Maranhão e cria a França Equinocial no ano de 1612. Essa ocupação vai durar bem pouco, né? Já em 1615, as tropas luso-espanholas, ou seja, de Portugal e Espanha juntas,
vão expulsar os franceses, tá? Mas aí nós temos, né, reação inglesa, reação francesa e também vamos ter uma reação holandesa. Então preste bem atenção, porque o nosso tema aqui é União Ibérica e ocupação holandesa do Brasil, né? Mais precisamente, como eu disse, do Nordeste brasileiro. A Holanda, nesse momento, ela está se separando da Espanha. A Holanda estava sob domínio da Espanha e estava numa guerra, numa luta para se tornar independente da Espanha, né? Então a Holanda, nesse movimento de guerra contra a Espanha, de libertação do domínio espanhol, ela vai atacar o território brasileiro, que agora é um território espanhol, não é isso? Então a Holanda vem para cá, para a costa brasileira, e ocupa boa parte do Nordeste brasileiro, tá bom? A gente vai ver mais detalhadamente como isso aconteceu. Bem, diante da resistência dos portugueses, obviamente que os portugueses não estavam totalmente, digamos assim, satisfeitos com o domínio espanhol. Muitos portugueses se rebelaram, né? Nunca foi tranquila a ocupação, né? A anexação do território português pelos espanhóis. Então, diante da resistência dos portugueses, da oposição da Inglaterra, da França e da Holanda, a União Ibérica vai chegar ao fim no ano de 1640. Tá, ok? A gente vai ver também um pouco mais dos detalhes dessa luta, né, para a libertação agora de Portugal em relação à Espanha. Mas o importante aqui é a gente entender, tá? Vocês vão ver que isso é muito importante para a gente entender a ocupação holandesa no Brasil, que entre os anos de 1580 e 1640, Portugal esteve sob domínio da Espanha. E como consequência disso, o Brasil se tornou território espanhol. Como o território brasileiro era agora território espanhol e a Holanda estava em guerra com a Espanha, o Brasil virou alvo da Holanda, que foi ocupado, tá? Em parte, que teve seu território em parte ocupado pelos holandeses, tá bom? Então vamos lá para o Brasil holandês. Entre os anos de 1630 e 1654, nós temos aí então 24 anos, que são 24 anos de ocupação holandesa no Brasil, ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Bem, os holandeses sempre estiveram presentes na produção açucareira do Brasil, financiando e comercializando com os produtores do açúcar aqui, dos donos de engenho, né, com os donos de engenho aqui no Brasil. Acontece que quando Felipe II assume o trono português e o Brasil vira uma colônia, um território espanhol, Felipe II proíbe o comércio holandês no Brasil, tá? Então, os holandeses possuíam bastante investimento no Brasil. Os holandeses estão em guerra com os espanhóis, uma guerra para se libertar dos espanhóis. E o Felipe II, em retaliação a essa guerra que os holandeses estão travando contra os espanhóis, ele vai proibir os holandeses de fazer comércio com o Brasil. E isso atinge em cheio os negócios holandeses em torno do açúcar brasileiro, né? Os holandeses, então, não podem perder esse investimento, não podem perder esse negócio, esse comércio lucrativo, que é o comércio do açúcar, né, envolvendo o território brasileiro. Então, os holandeses partem para tentar fundar na Bahia, primeiramente, uma colônia holandesa para produzir, né, o açúcar. Mas eles são derrotados pelas tropas luso-espanholas.
Uma nova expedição holandesa, então, parte dessa vez para Pernambuco. E essa expedição ela é vitoriosa, ela tem êxito. Essa expedição, que agora vai ocupar o território onde hoje é o estado de Pernambuco, vai ser bastante exitosa, tá? Então nós temos aí a Holanda ocupando uma parte do Nordeste brasileiro, tá? Começando ali por Pernambuco, e nós temos a instalação ali do primeiro governo holandês, que é o governo de Maurício de Nassau. Vamos analisar um pouco esse governo de Maurício de Nassau, porque o governo de Nassau ele é muito importante para a consolidação do domínio holandês no Brasil, tá? O Nassau era um cara muito experiente, muito arguto, muito negociador. Então ele vai conseguir com que a resistência à ocupação holandesa seja a mínima possível aqui no território brasileiro, tá? Então, o Nassau ele vai expandir o território holandês no Nordeste, começa ali em Pernambuco, mas se expande, né, por outros ali que vão ser depois as províncias e agora os estados brasileiros, né? O Nassau vai preparar um governo onde ele vai oferecer financiamento para os proprietários de engenho brasileiros, no caso portugueses, né, que moram aqui no Brasil, e eles vão então aderir, né, ao governo de Nassau. Os impostos vão ser reduzidos, ele vai estimular a agricultura de subsistência, o que vai tornar os produtos, digamos assim, da cesta básica, né, mais baratos, então pouca carestia, menos carestia, né, aqui. E ele também vai fazer vigorar uma certa tolerância religiosa, lembrando que os holandeses são protestantes, na sua maioria, e os colonos portugueses que aqui estão naquele momento são católicos, né? E que a Europa vive um momento turbulento na questão religiosa. Porém, o Nassau vai amenizar a situação, né? Ele vai fazer vigorar no Brasil uma certa tolerância religiosa. Bem, o Nassau ele vai ser acusado de favorecer muito os portugueses, de dar prejuízo para a Companhia das Índias Ocidentais, tá? A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, e o Nassau vai ser obrigado a se demitir. Então o Nassau se demite. E o novo governo que assume no lugar de Maurício de Nassau vai fazer tudo ao contrário do que o Nassau fez, né? Então vamos lá para o fim do domínio holandês no Brasil. O novo governo passa então a hostilizar os proprietários de engenho. Se o Nassau negociava, oferecia subsídios, né, oferecia créditos para que eles produzissem, comprava a produção por um preço bom, agora não. O novo governo vai passar a hostilizar os proprietários de engenho, ou seja, os portugueses que estão instalados aqui no Brasil, tá? Inicia-se uma cobrança de impostos atrasados, tá? O que o Nassau também estava amenizando. Ele evitava cobrar, né, os impostos atrasados mais energicamente. E agora esse novo governo vai fazer isso, né, vai cobrar os impostos atrasados. Os engenhos que são devedores vão ser incendiados. Acaba a política de incentivo à agricultura de subsistência. Então nós temos aí um aumento dos preços, né, dos gêneros de primeira necessidade, e passa a vigorar também no Brasil a intolerância religiosa, né? O novo governo holandês
vai criar dificuldades para que se faça, né, cultos, né, do catolicismo aqui no Brasil, tá? Então começa uma certa intolerância religiosa. E nós temos então a eclosão de uma primeira insurreição contra os holandeses, que é a insurreição maranhense. Depois uma insurreição no próprio Pernambuco, tá? E o importante é que essa insurreição ela conta não só com a ajuda dos proprietários de engenho, mas com a ajuda fundamental dos negros e indígenas, tá ok? Então o povo participa ali daquele movimento que vai expulsar os holandeses dos domínios brasileiros, tá? Então os holandeses perdem nesse momento a guerra com a Inglaterra, os holandeses estavam em guerra com a Inglaterra, os holandeses perdem a guerra com a Inglaterra, e a gente percebe aí então que ele tem os holandeses estão em guerra com a Inglaterra e em guerra com Espanha e Portugal, né, que agora são um único país. Então, os holandeses estão numa situação muito difícil, tá? Portugal envia uma esquadra para Recife e os holandeses são derrotados, tá? Finalmente, então, os holandeses são derrotados. Mas esse envio dessa esquadra portuguesa para o Recife não é fundamental na derrota dos holandeses. Os holandeses já estavam praticamente derrotados, né? Principalmente pela força dos populares, né? Dos negros, dos índios que aderiram a essa guerra contra os holandeses, tá? Então nós vamos ter um Tratado de Haia, onde os portugueses vão pagar uma indenização aos holandeses, e os holandeses vão então reorganizar a produção de açúcar nas Antilhas, tá? A consequência disso é que o Brasil está saindo de uma situação difícil, os holandeses pegam essa indenização, vão produzir o açúcar nas Antilhas, que fica ali pela América Central, e o açúcar holandês vai fazer uma concorrência muito grande com o açúcar brasileiro, né? Então, por um longo período, a produção açucareira brasileira sofre uma concorrência do açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas, e o Brasil, então, passa por uma longa crise econômico-financeira, né? A colônia brasileira passa por uma longa crise econômico-financeira, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês conseguiram entender, espero eu, o que foi a União Ibérica e como aconteceu e se desenvolveu a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, né? Com destaque para o governo de Maurício de Nassau, tá? Então, um abraço, espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra na próxima videoaula.